Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe na transmissão da palavra. Ó Deus amado, nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos deu e te agradecemos por essa noite que o Senhor está nos concedendo. Te damos graças pela oportunidade de podermos estar aqui para transmitir a Tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, a Tua bênção para este momento sobre nossas vidas, que o Teu Santo Espírito possa nos abençoar na transmissão da palavra, que a Tua unção seja derramada sobre nossas vidas e que o Teu Santo Espírito lance luz sobre a Tua palavra e sobre as nossas vidas, para que possamos entender a Tua palavra, refletir na Tua palavra, para o louvor e para a glória do Teu nome. Abençoa os irmãos que estão chegando, os que já chegaram, e que o Senhor nos proporcione um estudo abençoado. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua direção. Nós assim te oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar prosseguimento àquele estudo que começamos na semana passada, na carta aos Coríntios, no capítulo 12. Nós estivemos lendo, e eu vou ler novamente aqui para os irmãos, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo
é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpos de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Senhor, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por esse momento e te pedimos a tua bênção, ó Deus, na transmissão da palavra, para que o Senhor nos proporcione um estudo abençoado, que o Senhor venha falar a cada um de nós. Abençoa aqueles irmãos que estão chegando, que o Senhor possa falar ao coração deles e de cada um de nós através da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, como eu falei na semana passada, o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, e não somente ele, mas geralmente as epístolas, elas foram escritas com a finalidade de corrigir distorções nas igrejas. Nós colocamos na nossa igreja aquele 24 horas de oração, o relógio de oração. E eu espero que ele esteja rodando normalmente, como todo relógio, tá? E provavelmente ele encerra, esses 10 dias encerram agora na sexta-feira, meia-noite. Mas hoje pela manhã, quando eu refletia acerca desse texto, já um sem número de vezes que a gente leu esse texto, já preguei muitas vezes sobre esse texto, eu achei interessante que a nossa escolha com relação a essa palavra, ela realmente veio bater com um dos primeiros pedidos da nossa relação de oração, dos motivos de oração. O primeiro deles é pela unidade da igreja. E aí a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo falando acerca da unidade orgânica da igreja. E isso chama a nossa atenção para esse fato, tá? Da funcionalidade do nosso corpo. O nosso corpo, ele funciona de uma maneira harmônica, e em função disso, para que um corpo seja saudável, para que um corpo faça o que ele precisa fazer, é preciso que todas as suas partes funcionem, tá? Eu às vezes fico olhando para uma criança, ela tá novinha, tá tudo certinho, tudo direitinho,
o tecido do corpo maravilhoso. A gente vê a criança se desenvolvendo, crescendo e tal, mas a nossa vida ela vai subindo, subindo até um determinado ponto e depois é só descida, tá? E às vezes quando a gente olha para as nossas mãos, a gente se olha no espelho e a gente vê que nós estamos mudados, né? Que as rugas vão aparecendo, o cabelo vai sumindo e a gente vai mudando, porque nós estamos envelhecendo. E é interessante notar, é claro, que existem crianças, infelizmente, nos dias de hoje, que têm alguns problemas de saúde. Mas o normal é que elas gozem de boa saúde. A gente vive tempos difíceis em que a saúde, até as crianças, tem afetado, né? Tem sido afetadas na área da saúde. Eu me lembro quando eu era garoto, a gente brincava, na nossa casa não tinha televisão, geladeira, não tinha chuveiro quente e nós tivemos uma criação difícil, vamos dizer assim, com muitas dificuldades. Mas a gente não ia a médico, a gente não tinha problema nenhum. Lá uma vez ou outra, quando aparecia um problema, era medicação caseira e a gente tomava um xarope feito em casa, chá de muitas ervas ali e tal. E daqui a pouco a gente estava bom. Eu fui bater a primeira radiografia quando eu era adulto já. E aí eu fico pensando, as crianças hoje, muitas delas, né, já com alergia, problemas respiratórios, uma série de problemas. Então a gente vê como é que a natureza, como é que a vida foi mudando e tem mudado e tem afetado até as nossas crianças, tá? Mas, no geral, a gente olhando assim para uma criança, a gente vê como a gente se vê olhando para trás. Por exemplo, eu estava na natação anteontem, aí o instrutor lá mandou a gente fazer batida de braço e perna. E eu fui lá naquela minha... Eu aprendi que nadar devagar cansa menos. Então, antigamente eu ficava com medo e eu me agitava muito e no final das contas eu cansava logo. Mas agora eu estou nadando mais devagar. E aí estava eu lá e uma turma de jovens e um gordinho, quando ele falou pra gente começar, o molequinho, no instante ele foi, voltou. Era para fazer 200 metros. E aí ele fez rapidinho e eu demorei pra caramba. E depois eles foram para outras modalidades e eu fiquei pensando, a pessoa quando é jovem, né, ela tem uma facilidade maior para fazer as coisas, se cansa menos, tá? Mas é o tempo, né, que vai passando e a nossa vida vai mudando. A gente vê aqui que essa igreja, ela foi fundada por Paulo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Ela foi fundada em 1 ano e meio, 18 meses. E depois de algum tempo, Paulo percebeu que havia uma enfermidade havia entrado na igreja.
essa enfermidade, ela tinha um nome, era chamada de divisão. E por que que a igreja se dividiu? Por que que os irmãos estavam tropeçando em muitas coisas? E essa divisão, toda doença, ela tem uma motivação. E ela vai gerando outras coisas. E aí a gente vai ver que eles perderam a visão de Deus, eles perderam a visão de igreja e perderam a visão de quem eles eram. Eles tinham recebido de Deus uma diversidade de dons. Talvez uma das igrejas que a gente vai encontrar uma quantidade grande de dons, seja essa igreja aqui. E, no entanto, essa igreja, ela não cresceu. É como se o tempo tivesse passado e eles não avançaram, não progrediram na graça, no conhecimento do Senhor e na compreensão de quem eles eram. Vocês são igreja. Vocês são povo de Deus. Vocês foram chamados por Deus para fazerem parte desse corpo que é a sua igreja. E aí Paulo, ele vai usar a analogia do corpo, a diversidade na unidade ou a unidade na diversidade. Ele vai falar sobre a funcionalidade do corpo. Ele vai falar sobre o crescimento do corpo. Ele vai falar sobre a necessidade do corpo crescer saudável e também ativo, um corpo que funcione. Tá? E dentre as anomalias, vamos dizer assim, que surgiram nessa igreja, foi justamente a perda da visão. A perda da visão espiritual. Nós nunca podemos esquecer de quem nós somos e por que nós somos, e também por que nós estamos fazendo parte desse corpo, a igreja do Senhor Jesus. Não é por merecimento, não é porque éramos melhores, nem porque éramos piores. Porque nós ouvimos o chamado de Deus e realmente aceitamos o convite à salvação e passamos a fazer parte dessa igreja, a Igreja de Cristo. E aí, Paulo vai dizer que em um só corpo todos nós fomos batizados. Ele vai dizer aqui que todos nós fomos batizados em um corpo pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus é que nos uniu e nos trouxe para fazer parte desse corpo, esse corpo invisível que é a Igreja de Cristo. E aí, Ele agraciou a cada um de nós com um dom para que a gente possa funcionar, para que a gente possa caminhar. E a falta de visão dessa igreja, de quem eles eram e por que eles foram chamados a fazer parte desse corpo, começou a gerar uma série de desorganização. Eu fui comprar
fui num aviário ontem comprar, eu resolvi comprar um frango. Eu sempre compro peito, sempre compro filé de peito, sobrecoxa sem pele, essas coisas. Mas ontem tinha cada um frangão lá e eu olhei e pensei, pô, vontade de comer um frango. Aí comprei o frango. Aí o cara perguntou se eu queria que cortasse. Eu falei, vocês vão cortar, tu vai cortar ele nas articulações? Aí ele ficou me olhando assim, eu acho que ele não entendeu bem. Eu falei, não, porque geralmente se corta a galinha, por exemplo, na asa, ali na divisão, na junção e tal. Porque uma época eu comprava aqui e eles pegavam o cutelo e iam cortando de qualquer maneira. E na verdade se corta nas articulações. Aí ele ficou me olhando, eu acho que ele ainda não entendeu. Eu falei, tudo bem, pode cortar. Aí cortou e tal. Eu ainda nem sei, eu comi o frango ontem, comi hoje, mas ainda não peguei parte de osso para ver se realmente foi cortado na articulação. E eu fico pensando o seguinte, cada parte do nosso corpo ela está unida, né? E cada movimento que nós fazemos, ele recebe uma ordem, né, do cérebro. Antes que a gente movimente, antes que a gente faça um movimento, o cérebro já mandou uma ordem para a funcionalidade para o corpo agir e se movimentar. Então, uma igreja dividida como a igreja de Corinto parecia um frango esquartejado. Porque esquartejar não significa necessariamente cortar nas articulações, mas é cortar em qualquer lugar. Então, a igreja estava fracionada, ela estava trocando os pés pelas mãos, porque eles perderam o rumo, perderam a direção. Porque não havia unidade na igreja. Então, eu fico pensando sobre a necessidade da unidade da igreja. Eu preciso entender que Deus me agraciou com um dom, aquele irmão com outro, aquele com outro, aquele com outro, mas ninguém é melhor, todos nós somos importantes no corpo. Ninguém quer perder uma parte sequer do seu corpo, porque ela é importante para nós. Eu, às vezes, quando vejo uma pessoa que teve um AVC, a pessoa andando com dificuldade, com aquele braço pendurado, parece que o negócio fica pesado, parece que o peso do braço, né, ele vai para baixo. Há uma outra coisa também, por incrível que pareça, se uma pessoa perder o antebraço ou um braço, a tendência do corpo é entortar, porque o peso de um braço é tirado, então o outro lado pesa mais. Então, quando um órgão nosso não funciona, ele sobrecarrega o outro. E aí é que a gente vai entender, né, o que Paulo está dizendo. Que quando uma parte do corpo deixa de funcionar, ela simplesmente deixa de funcionar porque ela não está olhando o dom que ela tem, mas ela está cobiçando o dom do outro, o desejo do outro. Aí o corpo começa a sofrer as consequências. Eu hoje estava vindo para casa e eu estava pensando num pastor amigo meu que uma vez me deu carona. Ele é assembleiano, ele disse para mim, pô, eu sou um pastor pentecostal. Eu fiquei quieto, não falei nada. Até porque eu estava na carona no carro dele, acho que se eu entrasse num debate ali, ele poderia me botar para fora.
Mas eu fiquei pensando, tomara que um dia eu tenha uma oportunidade de conversar com ele de novo com calma, e eu vou dizer para ele, você disse que você é um pastor pentecostal. Todos nós somos pentecostais. Paulo, ele diz aqui que, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E há uma outra coisa, quando Paulo ele vai falar acerca da individualidade, né, de cada dom, mas que os dons eles são individuais porque Deus deu a cada um. O que Deus deu para minha mão fazer não é para o pé fazer. O meu genro, ele tem a mania, o Gabriel, de pegar as coisas com o pé. Ele está na casa dele e cai um negócio no chão, ele vai lá com os pés. Eu falei para ele, cara, tu está treinando aí para se um dia você, tomara que não aconteça, não perder a mão. Porque não é para o pé pegar nada. A gente pega as coisas com as mãos. Então, a gente, cada órgão no corpo sabe o que precisa fazer. Tá? Por exemplo, eu estou falando, é comum a gente falar gesticulando. Eu vi a Palmira, eu não sei se foi domingo ou se foi na quarta-feira, acho que foi no domingo. Ela falando no celular, eu fico pensando, por que quando a pessoa está falando no celular, ela está gesticulando como se ela estivesse falando assim ao vivo? Mas é realmente, nós nos expressamos melhor, nós conseguimos passar a nossa mensagem fazendo movimentos, mas esses movimentos são feitos com as mãos, com a cabeça. A gente não levanta as pernas para cima e fica, e balançando a perna, fazendo movimento com as pernas, quando estamos falando ao celular. A gente fala como se tivesse a pessoa vendo os nossos gestos, porque os nossos gestos, eles ajudam a esse mecanismo da fala, no sentido de trazer uma compreensão melhor do que a gente está tentando explicar. As mãos sabem disso. É muito difícil a gente falar assim, sem mexer as mãos, ficar parado. Mas as mãos sabem disso, elas sabem que essa é a sua função. E aí, quando Paulo ele diz assim, porventura são todos apóstolos? Jesus tinha um número de discípulos enorme. Discípulos, a gente sempre pensa em discípulos como aqueles 12. Eles eram discípulos, porque discípulo é um seguidor de um mestre. Ele ouve, ele aprende, e ele obedece, e ele segue esse mestre. Então eles eram discípulos, mas do grupo todo de discípulos de Jesus, ele selecionou 12 para serem apóstolos. E aí Paulo pergunta aqui, são porventura todos apóstolos? Todos aqueles seguidores de Jesus, eles não foram chamados de apóstolos ou para ser apóstolos. Por exemplo, hoje em dia tem apóstola, o que não tem base bíblica. Porque se tivesse, eu acho que Jesus tinha colocado Maria, sua mãe, como apóstola. Ou então, quem sabe, Marta e Maria, que eram muito chegadas a Jesus, com Lázaro, seu irmão. Bom, mas enfim. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos?
Então, a gente fica pensando aqui que Paulo ele está mostrando uma coisa. Não existe uma uniformidade de dons. O único dom que é uniforme, é o dom que todos devem buscar, é o amor, que ele vai falar no capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Não importa qual seja o dom que eu tiver, ou que você tiver, ou que nós tivermos, se o amor não for a base, esse dom é vão. Então o amor, sim, o amor, a fé e a esperança, esses três, eles realmente são o tripé que nos mantém caminhando. Agora, inclusive entendendo a nossa função no corpo de Cristo. Mas Paulo vai falar que de todos esses, a fé, o amor, a esperança, o amor é o mais importante, porque ele é eterno. Porque depois que a gente partir desse mundo e estivermos com o Senhor, nós não vamos precisar mais da fé, porque já se concretizou a nossa chegada ao céu. Não vamos precisar mais de esperança, porque a esperança que nós tínhamos era de estarmos com o Senhor na glória, e já estaremos. Mas o amor, ele vai permanecer para toda a eternidade. É por isso que ele vai colocar o amor como o dom mais importante. Agora, os outros dons, ele tem a sua importância no corpo, para que o corpo caminhe, para que o corpo cumpra a sua função. Agora, dentro da igreja, eu preciso entender que Deus separou alguns com o dom para ensinar. Nem todo mundo sabe ensinar. Ele separou alguns para pregar. Nem todos têm o dom para pregar. Ele chamou uns com o dom de orar, aquela oração fervorosa. A uns ele deu o dom da fé, aquela fé que realmente move montanhas. E vai por aí afora. Mas todos nós, juntos, precisamos funcionar, precisamos exercer o nosso dom, não deixando o nosso dom de lado e querendo pegar o dom do outro. Então, se Deus deu a você, por exemplo, o dom para orar, mas se não te deu o dom para... Eu digo dom para orar, não é o seguinte, orar todos nós oramos. É dever do crente orar, mas eu falo assim, o dom da oração é aquela pessoa que gosta de orar, que tem prazer em orar, é aquela pessoa que ele ora sempre, ele está sempre em espírito de oração, ele está sempre conversando com Deus. Nem todo crente é assim, a maioria deles oram quando há uma necessidade, quando há, vamos dizer assim, um problema. Aí ele ora, mas tem aquele que está constantemente em oração e ele sente prazer nisso. Então eu fico pensando que cada um de nós temos a nossa função e você deve exercer a sua função. O que eu posso fazer para que a igreja caminhe, para que a igreja trabalhe? Em primeiro lugar, nós precisamos pedir a Deus que tire a nossa miopia espiritual, para que a gente possa entender quem nós somos e por que somos e por que estamos ali e o que Deus espera de nós. Então,
a gente precisa restaurar essa visão. Nós somos de Cristo, nós somos um corpo, somos muitos membros, mas na verdade é um corpo só. E esse corpo tem uma cabeça, e a cabeça desse corpo é o Senhor Jesus, de onde emana toda a ordem para que o organismo funcione. E outra coisa, um corpo sem espírito está morto. Dizer que o crente não tem espírito, o Espírito Santo, isso quer dizer que ele não nasceu de novo, que ele não é uma nova criatura, que ele está morto ainda espiritualmente. Quando você olha um defunto num sepultamento, num velório, aquela pessoa está ali, você pode gritar no ouvido dela, você pode sacudir, espetar, fazer o que quiser, que aquilo ali, por quê? Porque não tem mais o espírito. Não há mais sensibilidade, não há mais nada ali. A palavra de Deus, ela chama a nossa atenção para o fato de que quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, aquela pessoa que ainda não se converteu, que não aceitou Jesus, ela está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. E para que ela tenha vida espiritual, ela precisa receber, ele fala que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, atuando na nossa vida, para que a gente realmente possa viver essa nova vida em Cristo Jesus. Quando Jesus conversou com Nicodemos, Nicodemos falou assim: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus diz: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos disse assim: mas como pode ser isso? Como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Ele disse: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a gente fica pensando que esse novo nascimento, ele é necessário. Nicodemos chegou e disse assim: sabemos. Ele sabia muita coisa. Mas o que ele não sabia é que para ser salvo, para fazer parte do reino de Deus, para entrar no céu, precisa nascer espiritualmente, precisa ser uma nova criatura. Então, ele não conseguiu entender isso, ele não entendia isso, ele poderia entender muita coisa. É bem verdade que lá na frente nós vamos ver que ele entendeu e ele se converteu. Tanto assim que no momento em que os sumos sacerdotes e aqueles líderes religiosos algozes de Jesus estavam ali procurando um meio de condenar Jesus, aí ele defendeu Jesus ali e ele começou a ter uma visão diferente de Jesus, ele se converteu. Então, amados, quando nos convertemos, a gente passa a fazer parte desse corpo, e o que nos proporciona isso é justamente o batismo com o Espírito Santo. É nós sermos enchidos com o Espírito Santo, revestidos, bebendo do Espírito. E aí,
nós passamos a fazer parte desse corpo. Aqui Paulo vai dizer, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, não importa quem a pessoa seja, para ela fazer parte do corpo de Cristo, ela é chamada, mas ela precisa beber desse Espírito. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aí, fazendo parte desse corpo, eu preciso entender que eu sozinho não sou o corpo. Eu sou uma parte dele. E que eu, com meu irmão, minha irmã, nós juntos, cada um com os seus dons, devemos trabalhar em benefício do corpo, para que o corpo seja saudável. Por exemplo, quando eu falei aqui, beber de um só Espírito, nós precisamos estar sempre bebendo, nos enchendo. Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho. Como é que uma pessoa se embriaga? Um copo só de vinho? Quando Paulo fala do embriagar, dá a ideia de uma pessoa que tomou um porre. Não é você tomar um e ficar tonto. Mas para uma pessoa se embriagar, ela precisa tomar bastante. Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, deixai-vos encher. É um processo contínuo. Por exemplo, eu sei que eu preciso tomar bastante água. E aí eu andei relaxando um pouquinho nisso. E ontem eu pensei, a partir de amanhã eu vou passar a contar os copos d'água que eu estou tomando. Eu já medi a dosagem de um copo que eu tenho ali, que foi da Tatiana, ela deixou para mim, um copo grande. E ele tem 300 ml. Então, eu já tomei 6 copos hoje. Então, são quase 2 litros de água. Então, eu preciso todo dia beber bastante água, porque a água é necessária. Eu preciso beber do Espírito a cada dia. Ele já está em mim, mas eu preciso a cada dia. Paulo diz, deixai-vos encher. E assim como o vinho proporciona a embriaguez, e quando a pessoa está embriagada, ela está sob o efeito do álcool. Quando você se enche do Espírito, você está sob esse efeito do Espírito. Não quer isso dizer que você vai fazer coisa que você não saiba que está fazendo. Mas o álcool que controla quando a pessoa se embriaga com vinho, o álcool é que controla a pessoa. A mesma coisa quando nós nos enchemos ou nos deixamos encher, o Espírito é que controla a nossa vida. É por isso que Paulo vai dizer logo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Então, é Cristo vivendo em nós. E Ele vai nos transformando. Paulo vai falar aos Romanos, se não me engano, no capítulo 8, versículo 26, que Deus quer formar a imagem de Cristo em nós. Isso significa o quê? Quando Pedro negou Jesus, mesmo ele tendo negado, você é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Quando você bebe do Espírito todo dia, e você entende essa necessidade, não é preciso você botar uma bandana aqui dizendo que você é crente, que você é pastor, que você... Não. O teu modo de falar, o teu modo de agir, as pessoas olham e veem que você é uma pessoa diferente.
é porque você está parecendo mais com Cristo. Então, amados, uma igreja não pode se dividir. Uma igreja ela não se mantém. Todo corpo dividido, ele não permanece. Para que o corpo caminhe e viva, ele tem que estar unido. Cada parte do corpo tem que estar unida. E eu preciso entender que o meu irmão, com o dom que ele recebeu, ele é tão importante quanto eu, que o meu dom não é mais importante do que o dele. Eu falo sem demagogia eu fui professor de seminários, de uns 4 seminários, e eu sempre dizia, olha, o pastor não é melhor do que ninguém. O pastor não é mais do que ninguém. Muito pelo contrário. O importante é Deus. Seu Filho amado Jesus Cristo. E a sua igreja, o seu povo, que foi comprado pelo seu sangue. Quando nós somos chamados para o ministério pastoral, a nossa responsabilidade ela é muito grande, porque cada um de nós temos que zelar pela nossa vida espiritual. Mas o pastor, ele precisa zelar pela sua vida e pela vida das ovelhas que Deus confiou a ele. Lá no livro de Provérbios vai dizer, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. E há uma outra coisa, o profeta Jeremias ele vai dizer o seguinte, que é Deus quem dá pastores à sua igreja. É Deus quem coloca os pastores nas igrejas. E o pastor precisa conhecer as suas ovelhas. Ele precisa conhecer o seu estado, as suas necessidades. Então o pastor, ele está ali, aqui está Cristo, aqui está a sua igreja. O pastor, ele está cuidando da igreja de Cristo, a quem ele depois vai prestar conta, como Paulo vai dizer lá em Efésios. Então, um dia nós vamos prestar contas da nossa tarefa. Então o pastor, ele tem uma responsabilidade muito maior. O pastor não é melhor do que ninguém. Paulo, inclusive nessa questão da divisão da igreja de Corinto, ele vai falar o seguinte, que sobre a responsabilidade daqueles que recebem, né, uma tarefa maior. Ele vai dizer que, por exemplo, que cada um de nós, ele fala ministros, nós somos considerados como nada. O apóstolo Paulo era uma pessoa maravilhosa e ele tinha um profundo conhecimento da sua vocação e das coisas espirituais. O apóstolo ele diz assim, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de uns em detrimento de outros. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias
como se o não tiveras recebidos. Então, é interessante a gente notar aqui, se eu tenho dom pastoral, eu não posso me vangloriar porque eu recebi isso do Senhor. Foi Ele que me deu. E Ele me deu para quê? Ele não me deu para eu ganhar dinheiro. Ele não me deu para eu ser um status. Ele não me deu para eu usar o dom pastoral e me candidatar a um cargo político. A gente vê aí muitos pastores entrando para a política. A gente vê médico, eu fico pensando, eu trabalhei no hospital 37 anos. O médico foi chamado para cuidar de doentes, para cuidar de enfermos. O pastor foi chamado para cuidar das ovelhas do rebanho. E o que ele vai fazer lá, naquele local onde o negócio ali é complicado? Então, se eu uso a posição que ocupo para galgar algumas coisas na vida, eu estou entendendo a coisa errada. Eu estou saindo fora do lugar. Deus me colocou ali para tomar conta do seu rebanho. E é isso que eu devo fazer, porque um dia eu vou prestar contas a Ele. Então, ele vai falar sobre isso. O que a gente recebe, o dom que a gente não tem de nós mesmos. É o Espírito Santo que agracia cada um com um dom para que esse dom seja usado. Numa pregação aí, acho que foi o nosso irmão presbítero Paulo Henrique quem falou sobre a parábola dos talentos. Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E cada um vai prestar conta do dom que recebeu. O que recebeu 5 saiu logo negociando e ganhou mais 5. O que recebeu 2 também, o outro não, enterrou. Então, os dons e talentos que recebemos são para ser administrados. Então, amados, a igreja de Corinto estava dividida. Ela estava dividida em 4 partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Aquela igreja perdeu a visão. Melhor é Paulo, outro não, melhor é... Haviam 4 grupos, 4 partidos na igreja. E Paulo, então, ele vai chamar o povo para o lugar. Ele vai trazer a coisa para o lugar. Quando uma pessoa tem dificuldade de enxergar é porque o foco não está legal. Você bota o óculos e o foco volta. Por exemplo, eu estou sentado aqui e tem uma luzinha acesa ali do negócio da Sky. Se eu tiro o óculos, aquela luzinha branca lá, ela fica toda como se estivesse espalhada. Quando eu ponho o óculos, ela volta a ser uma luz. Eu estou vendo ela perfeitamente. Então, a gente pode perder o foco de quem nós somos, por que somos e o que estamos fazendo no corpo de Cristo. Então, amados, o nosso corpo, assim como ele precisa ser bem cuidado, bem tratado, a igreja também. E outra coisa, uma igreja não pode caminhar dividida. O primeiro pedido daquele relógio nosso de oração é pela unidade da igreja. O segundo é pelo crescimento. Não adianta a gente querer que uma igreja cresça se ela não estiver unida. Ela precisa estar unida, o povo precisa estar unido, precisa buscar essa unidade. Então, porque aqueles que vão chegando, a igreja precisa se cuidar para não perder a visão, não perder o foco e não perder a saúde espiritual, porque ela está ali como um hospital
para cuidar daqueles que estão chegando enfermos. Mas aí as pessoas vão chegando e vão vendo gente doente. Há um outro pedido nosso de oração, outro motivo, é pelos enfermos da igreja. E quando eu oro, eu peço pelos enfermos do corpo e os enfermos do espírito. Eu peço pela cura da enfermidade material e da enfermidade espiritual. Porque às vezes a pessoa pode estar saudável, o crente pode estar saudável, mas espiritualmente ele pode estar doente. E às vezes dentro da igreja tem muita gente doente. E aí eu falo com o Senhor a respeito disso. Quando no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus vai lá no poço de Betesda, no tanque de Betesda, ele se dirige a um homem paralítico há 38 anos e ele pergunta: quer ser curado? Um homem que estava ali há 38 anos em busca de uma cura. Tem gente que está na igreja há muitos anos, mas nunca foi curada de muitos problemas, muitos males espirituais. E aí, há essa necessidade, a igreja precisa se unir, ela precisa crescer. E eu falo para o Senhor na minha oração: Senhor, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela era uma igreja unida. Eles tinham tudo em comum. Comunhão, partir do pão, nas orações. Cada um não tinha em vista as coisas como se fosse especialmente dele. Mas havia uma preocupação de uns com os outros. E no momento em que o povo se uniu, a palavra diz que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então eu fico pensando que a unidade promove o crescimento. A unidade faz a igreja caminhar. A unidade, ela proporciona o crescimento e faz com que a mecânica da igreja funcione. Ela funcione de forma correta. Então, amados, nós precisamos orar. E aí eu peço pela unidade da igreja, da nossa igreja, e também peço pelas demais. Eu peço também pelas igrejas de outras denominações, porque todos nós fazemos parte de um só corpo. A gente precisa partir do particular para o geral e do geral para o particular. Paulo coloca aqui cada um individualmente. Ele vai dizer aqui, por exemplo, ele fala aqui, a manifestação do Espírito, não, ou melhor, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Aqui fala sobre serviços e realizações. E fala sobre diversidade, tanto nos serviços quanto nas realizações. Mas o mesmo Espírito é quem opera tudo em todos. E ele vai dizer que a manifestação do Espírito é concedida a cada um a um fim proveitoso. O Espírito Santo é concedido para um fim específico, para que a igreja seja viva, seja dinâmica, para que seja atuante e que ela possa crescer a cada dia. É como Paulo vai dizer aos Efésios, para concluir o estudo de hoje, no capítulo 4 da carta aos Efésios,
Paulo também vai falar sobre isso. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista, e aí a palavra com vista quer dizer o quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Por que os santos precisam ser aperfeiçoados? Para o desempenho do seu serviço. E por que eles precisam ser aperfeiçoados e por que precisam desempenhar bem o seu serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. E até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados ao redor, de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É interessante que ele vai falar aqui todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, amados, os dons foram dados para o crescimento, fortalecimento, para que a igreja de Cristo seja uma igreja saudável, para que a gente entenda que nós somos corpo de Cristo. Coletivamente somos o corpo, individualmente somos membros. Ali na igreja de Vila Norma, onde nós pastoreamos, ali nós somos parte do corpo. Nós somos um corpo, coletivamente, mas individualmente cada um é parte desse corpo. E aí eu estou vendo isso do ponto de vista local, de uma igreja local. Mas se você observar do ponto de vista universal, a igreja congregacional de Vila Norma, ela é parte de um corpo universal, onde estão ali as igrejas congregacionais, presbiterianas, batistas, metodistas, assembleianas e vai por aí afora. Todos nós unidos formamos um grande corpo, cuja cabeça é Cristo. Mas cada igreja local, cada denominação, Cristo é sempre a cabeça daquele corpo local e universal. Então, coletivamente, nós somos corpo. Individualmente, somos membros. E como membros, precisamos funcionar. Precisamos funcionar para a saúde do corpo, o bom andamento do corpo, o crescimento, o desenvolvimento do corpo.
Que Deus realmente possa nos abençoar e que nós possamos clamar a Deus pela unidade da sua igreja. Porque nós estamos vivendo o período da chamada teologia liberal. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E dentro da igreja nós vamos ver pessoas que estão, por exemplo, abraçando coisas que o crente não deve abraçar. Que são coisas incompatíveis com a palavra de Deus. Ah, mas é o mundo, mas é a lei. Eu vejo Romanos 13 que nós devemos obedecer os magistrados desde que aquilo que ele estabelece não conflita com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei maior. Então, quando a palavra de Deus está sendo extrapolada, então eu tenho que ficar com a palavra. Eu tenho que ficar com a palavra. E nós estamos vivendo um mundo de uma diversidade muito grande. E o que nos causa estranheza, o mundo pensar e aceitar a ideologia do gênero, aceitar essas coisas todas que estão sendo criadas por aí, o mundo aceitar isso é normal. É normal, é natural. Agora, não é normal, não é natural que o crente siga essa linha. Aceite essas coisas que são incompatíveis com a palavra de Deus. Se tivermos que pagar um preço por isso, a gente vai ter que pagar. Mas, quando Pedro e João, lá no capítulo 4, eles curaram aquele coxo no capítulo 3, e depois eles foram chamados, está lá no capítulo 4, para responderem em nome de quem e com que autoridade eles fizeram aquilo, em nome de Jesus Cristo. E aí, eles queriam proibir Pedro e João de falar no nome de Jesus. Vocês não podem falar nesse nome. E aí, aqueles líderes que eram radicais, eles foram chamados pelos outros líderes um pouco mais sensatos e falaram, olha, deixa esses homens, porque se o que eles estão fazendo é de Deus, ninguém vai destruir. Mas se for dos homens, caem. Mas mesmo assim, eles, antes de mandá-los embora, ele disse, vocês não falem mais nesse nome. Aí Pedro vira e diz, nós não podemos deixar de falar. A verdade tem que ser dita, amados. A verdade tem que ser dita. E a gente precisa orar pela unidade da igreja, justamente porque nesse momento em que o mundo está vivendo algo que está relacionado com a proximidade da volta de Cristo, eu acho que a volta de Cristo nunca esteve tão próxima como agora. Então o crente tem que permanecer firme na palavra, na doutrina. Porque a gente observa que ideologias políticas e de várias coisas, elas entram na igreja, talvez pelo inimigo, para começar a dividir. Porque aí é o seguinte, eu hoje estava esperando minha filha, que ela estava na fila de laticínios no mercado, e o cara chegou para mim e falou, e aí, vascaíno, você está na fila? Eu falei, não estou na fila e não sou vascaíno, eu sou flamenguista. Eu não posso deixar de reconhecer o outro porque ele é vascaíno ou botafoguense e eu sou flamenguista. Nenhum time, na verdade, é perfeito. Isso é uma questão de nós. Não podemos ser inimigos um do outro. Eu vou ser amigo só do flamenguista. E a gente precisa tomar o cuidado para que
as pessoas que na igreja estão se deixando levar por essa teologia liberal, onde a palavra de Deus está sendo desacreditada, a palavra de Deus está sendo, vamos dizer assim, totalmente torcida, nós não podemos, por exemplo, se eu defendo um político porque eu vejo que ele está fazendo algo de bom para a nação, e deve ser o desejo de todos nós, mas eu não devo me tornar inimigo do outro. E a gente tem que tomar cuidado, porque dentro da igreja, talvez por causa de nós sermos liberais na nossa maneira de ver e achar que é natural, e se tem um crente achando que essa ideologia de gênero, essas coisas aí é natural, é normal, tem alguma coisa errada contigo. Talvez você nunca tenha lido a palavra, nunca tenha buscado e nunca tenha entendido. O crente sempre vai nadar na contramão da correnteza. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. É preciso que entendamos isso. Então, se as pessoas estão torcendo a palavra, a gente tem que se unir em função da palavra. Mas, às vezes, a desunião começa quando eu não aceito isso e o outro aceita, e aí a gente já começa a nos ver um ao outro como inimigo. Não. A gente tem que ir na palavra para ver o que Deus está dizendo e devemos nos unir. Nos unir. Eu quando oro, eu estou finalizando, eu quando oro pedindo pela unidade da igreja, sabe o que eu falo com Deus? Eu falo uma coisa que Ele sabe, é claro, mas eu falo, Senhor, se um exército estiver dividido, ele não consegue derrotar o seu inimigo. Uma das estratégias militares é desestruturar o inimigo. Porque um povo dividido fica fácil de ser dominado. Fica fácil de ser derrotado. Se sempre houve a necessidade de nós primarmos pela unidade, o nosso tempo é o tempo em que nós precisamos mais disso. Meu irmão, você é meu irmão, porque você aceitou Jesus como seu Salvador, como eu aceitei. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é a garantia de que nós pertencemos a Ele, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nós juntos fazemos parte de um corpo. Precisamos orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pela nossa nação, orar para que Deus realmente faça com que a sua igreja se mantenha firme. Que a gente não se deixe levar por essas ondas que estão varrendo, não é só o Brasil, é o mundo. Então, amados, nós estamos vivendo o apagar das luzes, nós estamos vivendo a última hora. Então, lá no Apocalipse diz assim, quem é santo, procure santificar-se mais ainda. Quem é impuro, continue na impureza. Eu falei na semana passada e repito agora, Deus disse para Daniel, tu, porém, segue o teu caminho, porque morrerás, mas no final dos tempos ressuscitarás para receber a tua recompensa. Então, amados, a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Pelo que nós estamos vendo acontecer no mundo, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça e que as nossas candeias se mantenham sempre acesas. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe.
e que Deus nos fortaleça. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos por esse momento em que passamos aqui aprendendo um pouco mais acerca da tua palavra. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração por esse privilégio, por essa bênção, por essa oportunidade. Ó Deus amado, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja nesse período tão difícil que estamos vivendo, e tudo indica que vai ficar pior, porque profeticamente não há melhora, não vai haver melhora. Nós sabemos que a coisa vai de mal a pior. E nesse momento, a tua igreja precisa estar adornada, a tua igreja precisa estar pronta, a tua igreja precisa estar preparada para o soar da trombeta, porque a qualquer momento nós sabemos que essa trombeta vai soar e o Senhor vai recolher a tua igreja. Então, Senhor amado, nos ajuda, Pai. Paulo escrevendo, o teu servo, quando escreveu aos nossos irmãos lá da igreja de Roma, ele disse, desperta, ou melhor, aos Efésios, ele diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E ele também escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai dizer, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos as coisas das trevas e nos revistamos das coisas da luz. Então, a noite vai alta, o dia vem chegando, o dia em que o Senhor virá para levar a sua igreja. Nós queremos estar prontos, nós queremos estar preparados, individualmente como membros e coletivamente como corpo, para naquele dia nós sermos levados à tua presença. Ó Deus amado, abençoa todas as tuas igrejas espalhadas pela face da terra, todo o povo que se chama pelo teu nome, todos aqueles que fazem parte desse corpo universal de Cristo. Prepara cada um de nós, e as igrejas locais como membro, e as igrejas na sua universalidade como corpo, para o dia, o glorioso dia em que o Senhor virá para levar a tua igreja. Fortalece aos meus irmãos, fortalece a minha vida, fortalece a minha fé e fortalece a vida e a fé de cada irmão, não somente da nossa igreja, a igreja na qual nós fazemos parte, mas todo o teu povo espalhados pela face da terra. Nós assim te oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a vocês todos pela presença, pela oportunidade, né, de vê-los novamente. Que Deus realmente possa nos fortalecer a cada dia.